Olá, boa tarde, eu sou Roberto Ranzi, eu estou aqui direto da FENS, Feira do Empreendedor Negócios e Serviços em Jundiaí, que é uma realização da Prefeitura de Jundiaí, e a gente está aqui no Espaço Podcast, que é um espaço promovido pelo Grape Valley, em parceria com a Novo Dia, em parceria com a TVs, e estou aqui com uma personalidade muito importante aqui na nossa região, no ecossistema de inovação, que é o Wagner Davanço. Wagner Davanço é um profissional que trabalha numa grande empresa de tecnologia, gestor na área comercial, muito bacana, e e trabalha com um tema muito interessante, tem atividades aqui em Jundiaí dentro do ecossistema, no tema de ESG. Então vamos conhecer um pouquinho hoje desse trabalho, um pouquinho do Wagner, o que o Wagner faz. Wagner, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Mas falando de um assunto, de um tema tão relevante, né, no mundo dos negócios em si. Então, obrigado também por esse evento que é fantástico, né? Cada ano que passa, esse evento vem ganhando uma força muito relevante aqui na região. Ah, sim, com certeza. Muito bacana, Wagner. É um prazer ter você aqui, especialmente porque você também é empreendedor, gente que está aqui fazendo o movimento acontecer dentro da nossa região. Né? Um movimento que ele não para mais. Inovação é algo que ele é pujante, nascente e só vai cada vez crescer mais. E é muito legal poder ter você aqui que traz esse tema, que é um tema que ele está muito na mídia agora, está sendo muito mencionado. Muito comum a gente abrir uma página de jornal e ver lá ESG, empresas ESG, fundo ESG. E aí a pergunta que muitas vezes a gente pode se fazer é o que é esse movimento, o que essa sigla significa, o que está acontecendo? Se você puder falar um pouquinho? Claro, vamos lá. Essa pergunta, na verdade, ela está sendo multiplicada em 7 vezes o número de pesquisas no Google, só para você ter uma ideia do quanto esse tema está sendo discutido não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? E de onde surgiu essa nomenclatura? Na verdade, foi através do Kofi Annan, que é o ex-secretário-geral da ONU, que em 2004 ele reuniu 50 CEOs, basicamente, de empresas de investimento, de fundos de investimento. Só para você ter uma ideia, um dos grupos ali, um dos CEOs, tinha um capital de 7 trilhões de dólares que investe, que trabalha. E aí o Kofi Annan ele fez nessa reunião, nessa conferência, ele fez uma provocação, né, para esses CEOs. Que na verdade como que o capitalismo torna sustentável? Será que as empresas que vocês estão investindo, esse capital que você está trabalhando, de fato está dentro de uma empresa sustentável? Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você tem $1 trilhão na mão e você precisa investir. Eu vou te dar somente 2 empresas, tá? A primeira é a Coca-Cola e a segunda é uma startup que faz coleta seletiva e tritura ali os materiais recicláveis e transforma em matéria-prima para a nova empresa. Só que eu vou te dar uma informação. A Coca, né, a matéria-prima principal dela é a água. Só que imagina que com a crise hídrica sai uma notícia onde a Coca está instalada que só teria disponibilidade de água ali nos próximos 10 anos. Ou seja, uma questão de crise hídrica em que você teria que tomar uma decisão de investir em uma empresa de longo prazo. E aí, qual empresa você investiria sabendo dessa informação? Então, é justamente essa questão que Kofi Annan fez com relação aos seus 50 maiores CEOs, que a partir dali, uma grande empresa chamada BlackRock anunciou, né, com seus 7 trilhões ali de dólares, avisando todos que só iria investir em empresas que possuem práticas de ESG. Entendi. Então pelo que eu estou entendendo aqui, essa questão de ESG ela está muito vinculada também com a preocupação da própria perenidade e continuidade dos negócios de empresas grandes, não necessariamente uma empresa que está nascendo agora, ela precisa ter ESG para ser investida, mas não, a questão ESG ela é fundamental para a perenidade das empresas que já são as top 50 do mundo. É disso que você está falando? Exatamente. É nesse contexto, né, de como que vai se comportar a economia daqui para frente, né? A questão do capitalismo sustentável. Não adianta eu produzir, por exemplo, vamos falar do caso da Natura, né? que gera uma extração enorme ali de produtos naturais do meio ambiente. Imagina começar a ter escassez dessa matéria-prima. Como é que fica essa empresa futuramente, nos próximos 10, 15, 20 anos?
Então, assim, cada empresa, ela possui, evidentemente, seu processo de produção, e aí o ESG, ele vem justamente para que a gente consiga olhar, ter uma visão não só de produtividade, mas voltando o assunto do ESG, você tem a parte do environment, social e governance. Então, esses 3 pilares, as empresas vão começar a olhar e já tem um movimento muito forte com relação a isso. Ah, legal. Então, esse ESG são três letras, é isso? Exatamente. Aí elas vêm do inglês, que foi o nome que você trouxe. Isso. Traduzindo para português, o que seria? Para o português, então, a gente está falando do ambiental, né? A parte social e a parte de governança. Então, quando a gente fala do ambiental, o que as empresas estão fazendo para que torne-se uma produção mais sustentável? Então, a gente está falando de clima, questão hídrica, a parte da sustentabilidade. Será que a matéria-prima que ela está comprando, ela está agredindo, né? Qual que é a fonte? Os stakeholders, os fornecedores estão agredindo o meio ambiente para disponibilizar aquela matéria-prima? Então, a gente está vendo um movimento muito forte e, é claro, trazer uma lucratividade maior e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, da sociedade, assim como um todo. Então, partindo do princípio que você tem a parte social, que aí entra a questão da fome, da desigualdade social, o que as empresas estão fazendo, né, para que essa desigualdade ela acaba tendo um equilíbrio, né, de você não só lucrar exponencialmente, mas o que você faz? De repente você tem uma empresa num bairro que o diretor, os funcionários sempre passam por uma favela, né? Qual que é o olhar que essa empresa está tendo ali na região? Será que não dá para criar um projeto social? E claro que dá. De repente criar uma campanha ali de ajudar aquelas famílias, né? Olhar para dentro também da empresa. Será que tem alguém ali precisando, necessitando de algum serviço social? Então é nesse requisito, né, da parte social que entra essa questão do ESG. Voltando para a questão de governança, qual que é o que se tem criado ali, levantado uma questão até polêmica? Com relação às mulheres, né? Será que elas estão sendo efetivamente valorizadas, assim como cargos, né? A gente vê, às vezes você tem uma pessoa, uma mulher e um homem, em que eles estão no mesmo cargo, só que a questão de salário ali tem uma desigualdade salarial ali envolvida, né? Exatamente. Questão raciais também, né? Então, tem todos esses aspectos aí do ESG. Tá? Ah, legal. Só para a gente deixar então bem claro, para ver se eu entendi bem então. Então a gente tem a questão ambiental, social e de governança. Ambiental, acho que todo mundo minimamente entende o que é impacto ambiental de uma determinada atividade, ou seja, extrativista, transformação e etc. Toda essa questão de não destruir o mundo para conseguir produzir o seu negócio. Tá? Então, ambiental, a gente tem uma noção meio que comum. Social, a gente está falando então que seria uma iniciativa que as empresas têm ou deveriam começar a ter de olhar para o seu entorno e trazer inclusão e trazer, enfim, algum tipo de reparação, atuar como agente de transformação nesse ambiente? É disso que a gente está falando? Exatamente, é exatamente isso. Né? E a questão de governança que também que envolve boas práticas. Eu vou dar um exemplo claro que ficou famoso aí nesses últimos tempos, foi a própria Lojas Americanas, né? Então, imagina para o investidor que coloca ali milhões na empresa, no capital dela, visando curto, médio e longo prazo, de repente anuncia-se que a contabilidade de fato escondeu, né, ou teve um rombo de 40 bilhões de reais, 20 bilhões de reais. Então, como é que isso, né, como é que eu trago essa questão? Então, o ESG ele veio justamente, principalmente na parte de governança, para que se crie políticas internas ali, de uma responsabilidade até de transparência dentro das empresas, dentro das organizações. Então, a governança também envolve muito disso, né? De questão de ética enfim, essas questões políticas aí também. Nossa, muito legal. E como que funciona, por exemplo, empresas grandes corporações, a gente vê que minimamente é comum existir uma exigência para ter ações voltadas para essas 3 frentes aqui que você está mencionando muito bem. Mas e no caso de uma empresa menor, de uma empresa que está nascendo, um microempreendedor aqui em Jundiaí, uma microempresa, uma empresa média, quais são os exemplos que você talvez pudesse trazer, se você pudesse trazer algum exemplo para a gente, de como elas poderiam agir em cada uma dessas 3 frentes, por exemplo, para estar contribuindo para essa cultura ESG? Legal, bacana essa colocação, Roberto.
Eu acho que cabe ao pequeno empreendedor ou a própria pessoa que vai criar uma startup, ela já ter essa visão de negócio do ESG, ela já nascer corretamente, né, digamos assim. Mas, por exemplo, a gente está olhando aqui a caneca do nosso colega, o que ele criou aqui de fato? Já é um produto totalmente ESG. Por quê? Porque ele está conectando pessoas, né, que trabalham com artes, né, até fazendo um jabá aqui para o nosso amigo, e ele faz uma conexão com a entidade social, né, cria um produto, e aí esse produto, dentro daquele valor, ele repassa uma porcentagem para as entidades sociais e ao mesmo tempo divulga o trabalho ali de artistas que de repente tem até um trabalho desvalorizado. Então isso é uma das pequenas formas, e pequenas, mas de grande impacto, né, que pode ser um exemplo claro de um pequeno negócio voltado para o ESG. Outras coisas, outros exemplos que eu dou, às vezes um restaurante, né, um pequeno restaurante, eu acho que não é só você simplesmente perguntar o que você faz. O que você faz? Eu disponibilizo, faço comida. Não, mas qual que é o propósito, né? De repente você pode colocar ali uma estratégia de negócio em que até certo horário você cobra um valor para alimentar as pessoas, né? Mas a partir de um horário que normalmente acaba tendo um fluxo de pessoas menor, por exemplo, das 2 às 4, por exemplo, ela pode criar uma política de redução de preço que vai dar oportunidade para outras pessoas, né, que têm um recurso financeiro menor para comer bem e ao mesmo tempo ela consegue reduzir esse desperdício de alimentação que também está enquadrado na questão do ESG. Então, são pequenos exemplos, mas que causam grandes impactos ali para conseguir incrementar o ESG. Inclusive, dentro do Grape Valley, que a gente tem um braço bem relevante, inclusive, até agradecer a coordenadora Lene, né, que faz parte do grupo de ESG, que me convidou também para participar. Juntos ali, junto com uma equipe, nós desenvolvemos uma cartilha justamente para os pequenos negócios, startups, para identificar como é que eu vou colocar o ESG num negócio que é tão pequeno e eu só escuto de empresas gigantescas, de empresas grandes. Então, o primeiro passo ali é você entender o que é ESG. Né? Já é o principal ali para você conseguir fazer um mapeamento. Logo na sequência, você olhar para o seu negócio. Meu negócio, o que ele é? É uma fabricação de um produto? Pô, legal. Qual que é a minha matéria-prima? Será que eu consigo colocar componentes ali recicláveis na composição da estrutura do meu produto, né, para ter esse impacto legal? Olha, o meu trabalho é só com pessoas. Pô, legal. Será que você pode utilizar a sua equipe, motivar a sua equipe a fazer um trabalho social e ali acaba virando também até uma estratégia de marketing, de divulgação de conteúdo? Então, assim, tem mercado, tem espaço para você poder trabalhar e fazer infinitas coisas, inclusive, para se enquadrar dentro do ESG. Tá? Pelo que eu estou entendendo, então, o ESG aqui, a forma como você está trazendo, ele é um conjunto de práticas que vão se transformando na cultura do negócio, na cultura da empresa, que, por sua vez, impregna na pessoa e vira a cultura das pessoas também. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, para trazer para um empreendedor pequeno mesmo, então, se a gente estiver falando de uma ação de reciclagem de óleo, se a gente vai falando, de repente, a redução do uso dos copos descartáveis pela caneca, tudo isso, redução do uso de papel no seu processo, tudo isso a gente está falando de ESG. Tudo isso está sendo falado de ESG, inclusive até a questão, às vezes o negócio ele tem muito componente eletrônico ali, então você tem, né, vários processos que a pessoa precisa aquecer um alimento, né, precisa fazer um trabalho ali e consome muita energia. Como é que ela causa esse impacto dentro da parte do ESG que aí enquadra no ambiental? Ela pode, por exemplo, ter a questão de placa solar. Mas placa solar é caro. Depende, às vezes você olha no seu consumo de energia, o valor que você paga, hoje você tem planos de 60 vezes que o processo vai se pagando e aí, consequentemente, parece que não, mas se você olhar o ESG como parceiro do seu negócio, você acaba lucrando mais, né? Acaba tendo uma margem maior ali de lucratividade. Nossa, muito legal mesmo olhar por esse ângulo, porque mostra que a gente tem muito que pode ser feito por todos, né? Independente do porte da empresa. Então a gente já começou a falar aqui de ações que elas são pequenos exemplos, né? Para uma empresa pequena fazer. E na nossa região, você tem visto alguma ação que está voltado, que são exemplos para essa prática de ESG aqui em empresas da região ou na empresa que você trabalha, por exemplo? Sim, bacana. A gente está sempre ligado nas empresas que estão enquadrando nessa questão do ESG, porque de fato é importante, é relevante e faz bem para o negócio, né?
Vou dar alguns exemplos. O último foi no próprio evento, né, que nós tivemos aqui em Cabreúva, inclusive, nós convidamos 2 empresas, a SKF e a Bohoff, que tem trabalhos excepcionais voltados para a parte social. Né? A SKF, que é uma pessoa que dá aulas aos sábados para adolescentes ali de programação. Legal. Né? Então, o que ele causa ali? Ele junta a dificuldade de achar profissionais no mercado e, ao mesmo tempo, ele faz um trabalho excepcional de dar oportunidade ali das pessoas, né? Muitas vezes são jovens que não têm muito contato com a tecnologia ou até questão financeira para pagar curso. Ele dá aula gratuitamente ali aos sábados e ali, como ele comentou, ele acaba conseguindo levantar pessoas para trabalhar na própria SKF. Um caso também muito parecido e é um caso fantástico foi da Bohoff também, né? Que eles construíram uma sala de aula dentro da empresa e que eles buscam ali crianças, adolescentes de condições extremamente... não tem, assim, condições até de sonhar em ser alguém, de ter uma profissão. Uhum. Então eles estão fazendo um trabalho excepcional ali com os adolescentes de mostrar a parte de empresa, de indústria, de negócio. Ali surge uma oportunidade de a criança sonhar, do adolescente sonhar em que área que ela vai querer trabalhar, se ela vai querer trabalhar no RH, no financeiro, contabilidade, fiscal, né, conhecer um pouco a cultura da indústria em si. E dali, como a gente viu vários exemplos, pessoas sendo transformadas e já com emprego, né, dentro da própria empresa. Um outro exemplo, que eu acho fantástico também, aí voltando para a parte ambiental, por exemplo, a própria Pepsi, né? Sabia que hoje ela tem um trabalho com relação à água que é incrível, incrível. Uhum. Dentro do processo industrial dela, ela tem uma empresa, inclusive, que conseguiu desenvolver uma molécula que, ao entrar em contato com a água contaminada, a água suja, ela consegue transformar essa água mais potável. Uhum. Não quer dizer que a gente está tomando todinho de água reciclável, não. Mas dentro do processo de produção, só para você ter ideia, ela fica de 12 a 15 dias sem consumir a água do município. Então, olha que fantástico, ela consegue, dentro da operação interna, através desse incremento dessa molécula de água, ela consegue tornar a água viável para dentro da sua produção, e digo mais, ela consegue pegar uma água de uma empresa vizinha, no caso da Heineken, não sei se ela está ainda, mas ela consegue pegar a água da Heineken, que é descartável, ela aplica essa molécula e volta essa água limpa para dentro da empresa, então ela fica 12 a 15 dias. Então, assim, imagine a economia de consumo de água que ela tem. Uhum. E olha o impacto que ela está causando no meio ambiente por ter essa baita de uma iniciativa. Muito legal, muito legal. Você trouxe três exemplos aí, né? E eu pontuo que um exemplo você trouxe de uma empresa grande, focada no ambiental, a inclusão de tecnologia dentro dos seus processos para aumentar a sustentabilidade do negócio e do ambiente, né? do planeta como um todo. E você trouxe as 2 práticas, que são práticas voltadas para o social, né? Para alguma empresa que esteja nos assistindo e queira entender como que ela também pode atuar nessa frente, como que foi que eles fizeram lá? Eles começaram esse programa sozinho? Ou como foi? É através de parceria, conexão com ONG? Qual foi o caminho que eles trilharam? Você sabe? Olha, eu acho que antes de mais nada, quando a gente vai falar de empresa, a gente está falando de CNPJ. Uhum. Mas o CNPJ ele é constituído por CPF, uhum. Né? Vou dar o meu próprio exemplo. Eu dou aula de fanfarra. Uhum. Né? Eu, CPF, dou aula de fanfarra, mas como se fosse um trabalho voluntário. Uhum. De fato, é um trabalho voluntário que eu acabei indo numa escola antiga que eu estudava, né? Uhum. E ali eu tô fazendo um trabalho com essas crianças ali. Que ter contato com o instrumento, a gente sabe que isso acaba trazendo vários benefícios, né? Mentais, psicológicos e tudo mais. Mas veja, se a empresa ela precisa olhar internamente para ela, né? Criar uma cultura, fazer um incentivo, de repente até um programa ali de pessoas que queiram traçar algum processo dentro dessas siglas. Então, acho que o primeiro ponto vamos mostrar para os funcionários aqui o que é SG? Pô, legal, explica, faz um mini treinamento, inclusive utiliza ferramentas ali, Meeting, por exemplo, para você conseguir passar essa visão de SG para cada CPF, para cada ser humano, para cada pessoa que está ali. Legal. E logo numa sequência, você pode criar um plano de ideias, né, de ações que as pessoas podem criar e a empresa apoiar. Então, assim, é o CPF, é cada um que consegue ter uma ideia. Pô, e se a gente abraçar aqui um projeto social, fazer uma arrecadação de alimento,
de repente entrar com uma parceria ali com alguma ONG, com alguma entidade. Acho que isso é fundamental, essencial e dá muito certo. Muito legal, achei muito interessante essa provocação. Principal frase, né, que um CNPJ deriva de CPFs, né? Isso é uma frase muito legal que eu vou tomar para mim. E aí você mencionou, né, um ponto que é vocês construíram uma cartilha para o pequeno, tá? Mas e para essa empresa que está um pouquinho maior, a quem quiser acessar essa cartilha, eu imagino que depois a gente vai deixar aqui os caminhos para chegar na cartilha, mas essa empresa que quer entender um pouquinho mais, ok, entendi que são um pacote de ações que eu posso ter, mas se eu quiser saber um pouco mais como fazer isso, existe um modelo de consultoria? Dentro do grupo de vocês lá já existem profissionais que oferecem essa consultoria? Tem caminhos para isso já? Para esse apoio? Na verdade, no Brasil, não existe uma empresa certificadora que vai falar assim, a sua empresa é ESG. Porém, só para você ter uma ideia, na quinta-feira, a própria B3, Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ela acabou de divulgar um produto, né, um ETF, basicamente, que ela selecionou 73, 75 empresas e criou um índice, é o IDivisa. É um índice que vai medir ali a questão social, racial das empresas, que eu até vi, até subiu na sexta-feira, dois pontos mais ou menos ali, mas olha só como o mercado está olhando para esse cenário. A própria B3 já criou um índice ali, selecionando as 75 empresas mais ou menos, inclusive a TOTS está inserida nesse processo, porque ela vai começar agora a colher informações dessas empresas, que evidentemente têm que ser divulgadas, né, para você estar na Bolsa de Valores. Como é que está a sua questão racial dentro do seu negócio? Quantas pessoas, né, pretas, a questão de pessoas com deficiência, elas estão contratando? Como é que está sendo a governança? Quantas mulheres estão inseridas no seu negócio, contratação? Então tudo isso são indicadores que não existe ainda uma certificação, mas o mercado está olhando fortemente para isso. Então eu acredito que não existe uma consultoria em si. Eu acho que o que dá para fazer, como a gente fez, né? Nós fizemos uma cartilha, foi uma iniciativa nossa, né? De desenvolver isso, de ajudar as empresas, mas eu acredito muito que, da mesma forma que existem empregos ali que de fato não vão existir mais, eu tenho certeza que vai ter uma nova classe ali, um novo emprego, um novo grupo de gestores chamado de ESG. Como se fosse um departamento mesmo, né, dentro das empresas chamado de ESG, que você vai ter que conectar ali a parte financeira do seu negócio, a parte de RH, as políticas, né, as missão, visão e valores da empresa, a parte da produção, você tem que conhecer a sua produção, quais são as matérias-primas que você utiliza ali para compor o seu produto e, claro, com o marketing ali, com as vendas, para fazer essa conexão e construir um mundo cada vez melhor ali para todos. Ah, que maravilha. Igor, você trouxe aí questões... Wagner, você trouxe questões aí que foram muito importantes e que eu acho que ela consolida uma questão, que é a questão que o ESG ele não é uma onda, né? Ele é algo que veio para ficar, é duradouro. Você trouxe o primeiro exemplo, isso começou lá, um desafio foi proposto pelo Kofi Annan e isso lá do maior administrador de fundos do mundo, BlackRock, já acolheu isso e veio trazendo isso de cima para baixo. E agora a gente já está falando de Bolsa de Valores do Brasil, criando um índice para valorar as empresas com base nessas ações, que eu imagino que está relacionado lá com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então isso não é uma onda, né? Então isso é um mundo verde, um mundo sustentável, e essas práticas são fundamentais. Você trouxe que não tem uma certificadora, mas existem profissionais no mercado imagino que existam profissionais no mercado que prestam uma consultoria e esse apoio na identificação dessas oportunidades que as empresas devem tomar. Imagino que dentro do grupo de vocês já existem profissionais assim. A própria empresa em que eu trabalho, a TOTUS, né, ela prega que a gente tem que ser um Trusted Advisor, né? Ou seja, levar tecnologia para as empresas, levar inovação e faz com que a gente tenha que conhecer o negócio do nosso cliente. Né? Então, por exemplo, quando entrou a questão da indústria 4.0, a gente teve que entender o que é esse negócio, entender as tecnologias internas e disponibilizar para o nosso cliente. Um exemplo claro de ESG, né? Quando fala de digitalização, né? Eliminação de papel, essas coisas. A TOTS tem uma infinidade de soluções, por exemplo, que antes você tinha que receber um olerite ali em papel impresso. Hoje, pelo aplicativo, os funcionários batem o ponto,
faz a consulta do Olerite ali, faz a correção também de processos ali que envolve esse mercado e essa estrutura da parte da folha de pagamento, tudo pelo aplicativo, tudo pelo celular. Então, a gente usa a tecnologia como um meio e aí a empresa em si, ao desfrutar dessa tecnologia, ela acaba se enquadrando nessa questão do ESG. Tá? Nossa, que legal. Isso que você está falando me traz para um seguinte pensamento, o seguinte insight. Então, o ESG, para além de uma exigência, ele também proporciona a criação de novos negócios para atendimento de ESG. É isso que você está falando? Então, existem oportunidades de negócios que podem ser criados para atender ESG. É disso? O que você tem visto? Tem muita coisa acontecendo? Tem muita coisa. Só para você ter ideia, vou dar alguns dados aqui. Por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, ela tem um trabalho muito forte com relação à reciclagem. Tá? Só para você ter ideia, o potencial de benefício, ela conseguiu captar 80 bilhões de reais só com essa questão de reciclagem. Enquanto aqui no Brasil ainda a gente estava discutindo, que ainda bem que chegaram a uma conclusão que não vai ter mais essa questão de lixões espalhados por alguns lugares do Brasil. Então, aqui no Brasil a gente está falando só de 4% dos produtos de reciclagem. Enquanto na Alemanha, a gente está quase chegando aos 86% do que é produzido ali acaba sendo reciclável e ali volta para a cadeia produtiva, né? Que essa é a questão ali da produção circular. Então, a gente está Então, assim, olha o tamanho do oceano que ainda tem para surfar, startups aparecendo. Eu tenho certeza que novos negócios vão continuar a aparecer. A gente tem a questão, por exemplo... Uma oportunidade ali que a gente pode estar falando, né? A gente tentar rastrear esses produtos, já tem startups fazendo esse tipo de conexão, usando blockchain, que é um negócio bem interessante também. A gente tem visto ali inúmeras iniciativas, ONGs, outras entidades trabalhando em prol do meio ambiente, que está totalmente vocacionado para essa questão do ESG. Então eu vejo um mercado muito promissor, não é nem questão de ser promissor, mas... É essencial para a sobrevivência da indústria, a sobrevivência nossa, né, de ter comida no prato também das pessoas que não têm condições. Então, assim, tem mercado para você atuar em todas as áreas. Criação de software, criação de aplicativo. A gente está vendo questão de um movimento muito forte de carro elétrico, né, que, só para explicar um pouco, existem algumas controvérsias. Vou te dar um belo de um exemplo, tá? Se de fato essa questão do carro elétrico vai pegar ou não, que ainda está sendo discutido. Mas eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Imagina que você é a China, tá? E eu sou o Brasil. Na sua casa, você pegava o carro e ia até um orelhão para fazer uma ligação. Eu também pegava o carro e ia até um orelhão para fazer uma ligação. Eu e você, nós gastamos ali, nós emitimos gás carbônico, certo? Certo. Beleza. Aí veio o celular. Componente elétrico, um componente eletrônico, que só precisa de energia para ter essa comunicação, tá? Você tem o celular, o aparelho celular, eu também tenho o aparelho celular, ou seja, nós enquadramos no ESG, perfeito? Legal. Qual que é a questão aqui que eu estou fazendo essa analogia com o carro elétrico? A hora que eu for conectar o meu celular para carregar, eu estou usando uma energia solar, a fonte da energia é solar, ou a fonte da energia é eólica, ou é através de rios, ou seja, uma energia limpa. No seu caso, que é o exemplo da China ou da Índia, ao conectar, ao você puxar essa energia, você está puxando de carvão. Então, assim, de fonte... Termoelétrica, sim, nuclear. Exatamente. Então, essa é a questão. O carro elétrico, será que ele realmente vai popularizar no mundo? Talvez não. Talvez para o Brasil, que tem uma capilaridade, que tem inclusive 80% das energias que são desenvolvidas no Brasil, 80% já é renováveis, talvez seja um negócio bem interessante, tá? Apesar também que a Ryzen desenvolveu o hidrogênio verde, também é um grande potencial ali para a gente conseguir, porque ele é efetivamente menos poluente do que outras fontes de energia. Porque ela usa o próprio processo produtivo, que é a queima da cana-de-açúcar, para produzir energia. E aí qual que é a questão? Ela consegue converter isso em energia elétrica. Então, o próprio hidrogênio verde, para você produzir ele, você precisa dar um choque na água para você separar as moléculas. Sim. E qual que é a fonte de energia? Se ela é uma fonte de energia renovável, aí a gente faz esse cálculo de todo o ciclo, né, de processos, e aí eu chego nessa conclusão. Será que o carro elétrico realmente vai fazer sentido para aquele país
que tem uma das suas fontes de energia, o carvão, por exemplo. Então, Sim. todos esses aspectos. Muito legal. E você trouxe isso, né, na provocação de novos negócios. E quando você traz esses exemplos do carro elétrico, do hidrogênio verde, da termoelétrica, modelo de geração de energia, né, são todos pontos de questionamento, né, que leva a nós, os empreendedores, aqueles que olham para o mundo buscando oportunidades de impactar a vida das pessoas de forma positiva e gerar valor, utilizarem olhar para esse cenário e conseguir identificar em novas oportunidades de negócio. Você disse aí, por exemplo, que existe uma série de startups, existe o uso de tecnologia. Então, você empreendedor que está nos assistindo também, né, é importante que você tomar essa consciência que ESG é prática, que veio para ficar, é disruptivo, muda a forma como as coisas são feitas. Existe uma transformação no mundo, nas oportunidades de trabalho. Bastante. Existe uma série de empregos que deixarão de existir em função da modernização, mas olha aí o ESG trazendo também um mar de oportunidades a serem exploradas. Muito legal isso. E está funcionando aqui, a gente já tem alguns comentários que estão surgindo aqui. Eu vou trazer aqui 2 deles, pelo menos. Claro. Tá? Só para você ver o que o pessoal está falando aqui, ó. Então, a gente tem aqui um comentário da Tiziana, tá? Ela está falando que ESG seria uma ação de busca, lucro, mas com visão especial, respeitando o lado ambiental, social e inclusão. Ela está falando de uma parceria humana, com respeito mútuo, tá? Exato. Aí o Vinícius aqui também trouxe uma pergunta, tá perguntando, mas já foi respondida, se existe algum certificado para empresas que exercem o ESG. Você já disse que ainda não existe uma certificadora, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, uma estruturação, essa discussão ela é relativamente nova. Já existem algumas instituições que estão trabalhando nessa certificação, por exemplo, o Instituto Chico Mendes está trabalhando um pouco nisso, existem algumas empresas já começando esse trabalho, tá? E aí tem mais alguns comentários aqui, mas sempre falando isso com relação ao que o ESG representa, né? Empresas que com essas ações passam por fase de fornecer informações, conhecimento através de ações, não deixa de ser uma iniciativa de educação para o futuro. Então a gente está falando também do papel social das empresas na construção da sociedade. Então, enfim, esse tema é um tema maravilhoso, ele abre muito, né? Porque se você falar de ambiental, você pode falar horas a fio, social, da mesma forma, e governança também. Exato. Então, eu achei muito bom a gente estar aqui falando disso, trazendo um pouco dessa consciência de que ESG é isso, é prática e todo mundo pode escolher ser ESG, é isso? Exatamente. Todo mundo, acho que pode não, mas tem que escolher ser ESG por até uma questão de sobrevivência, né? A gente está vendo questões climáticas, falta de matéria-prima de repente, né? Isso pode impactar muito nos negócios. E uma outra oportunidade também que vale a pena comentar é o crédito de carbono, que inclusive é um mercado que não é novo, tá? Só para vocês terem ideia, a primeira empresa a se credenciar do crédito de carbono foi a Camil, né? De que forma? Ela, queimando as cascas de arroz, ela conseguiu, dentro de uma operação industrial, transformar em energia limpa e ela conseguiu vender em 2006 R$1 milhão ali para uma empresa da Europa que precisava, de fato, ter esse crédito de carbono para poder continuar a sua produção. Então, assim, é um mercado que vai precisar de intermediadores, que você pode comprar o crédito, né, colocar um valor e revender esse crédito. Você vai precisar ali de empresas, de corretoras. Vai ser um mercado gigantesco, que inclusive, só para vocês terem ideia, a empresa do Elon Musk, né, se a gente for ver a composição de lucratividade da empresa, a maioria foi por crédito de carbono. Então, assim, crédito de carbono e, lógico, Bitcoin. Mas olha como que está mudando esse negócio, né, de lucratividade. A gente já se viu, quem ia imaginar que uma montadora, e na sua composição de faturamento, de receita, a maioria ia ser através de venda de crédito de carbono. Então vale a pena ter também esse olhar que, claro, faz toda a diferença, não só para o mundo corporativo, mas para o ser humano em geral. Nossa, muito, muito legal saber de tudo isso. É muita oportunidade que está aí
surgindo ao mesmo tempo todo. Exato. Wagner, você mencionou a cartilha que vocês criaram. Perfeito. Como que a gente consegue acessar essa cartilha? Quem está nos assistindo pode chegar a essa cartilha e ver um pouco mais. Legal. E se você puder depois também dizer como que as pessoas entram em contato com você para saber um pouco mais, para discutir um pouco mais sobre isso, entender como que elas podem se aproximar. Bacana. Bom, vamos lá. A cartilha, ela foi desenvolvida, né, inicialmente pelo grupo do Grape Valley, então dá para entrar no Instagram do Grape Valley, onde você acaba tendo acesso ali às informações. E só para lembrar, né, a cartilha ela foi desenvolvida ali num formato com que as pessoas possam ter acesso, ler essa cartilha, porque tem um passo a passo de como você inicia esse processo do ESG, dependente do tamanho do seu negócio. Se você ainda não tem negócio ainda, mas dá para usar essa cartilha, que tem algumas perguntas ali que vai te direcionar a ter esse conceito, olhar para o seu ambiente, metrificar, colocar ações, né? E depois seguir ali com melhorias contínuas, né? Então, pode acessar o Instagram do Grape Valley para ter acesso a essa cartilha, na questão lá do tópico ESG. A outra pergunta... Consegue falar com você para saber um pouco mais? Ah, legal. E continuar esse papo. Bacana. O pessoal pode me seguir no Instagram também, é Wagner Davanço, tá? Davanço com S. Tem meu contato também, quem quiser anotar, inclusive eu trabalho na TOTUS, né? Se alguém quiser falar um pouco também sobre negócio, mercado, soluções que ajudam bastante as empresas, né? A digitalização e a melhoria de fluxos de processos de gestão. Também posso passar meu número? Ou só o Instagram? Vamos deixar no Instagram, deixar no Instagram por enquanto. Tá. Aí o pessoal também pode acessar o meu Instagram, tá? Que é o Roberto Ranzi, tá? Eu vou conseguir com o Wagner aqui essa cartilha para disponibilizar lá também, tá? A quem tiver interesse. E, enfim, a SG veio para ficar, SG é para todo mundo. Gostei, tô adorando o nosso papo aqui, que você trouxe isso de forma muito sucinta e acessível para as pessoas que talvez estavam olhando isso de forma muito distante. Wagner, eu adorei o papo, adorei todos os insights que você trouxe aqui. Muito bom ter uma pessoa como você dentro do Grape Valley, dentro da nossa região, nosso ecossistema, atuando nessa frente. E, enfim, o time precisa crescer e exemplos como os seus aqui são fundamentais para que a gente continue desenvolvendo aqui a região, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Parabenizar também por toda essa estrutura que vem proporcionando um crescimento muito grande para a região. Muito obrigado. Foi um prazer, vai. Prazer, cara. Valeu. Até mais. Até mais.